Convenção de Beberibe. A Convenção de Beberibe, também conhecido como Movimento Constitucionalista de 1821, foi um movimento armado que terminou com a expulsão dos exércitos portugueses de Pernambuco. Entre todas as províncias brasileiras, a de Pernambuco foi a primeira a se separar do Reino de Portugal. Agora você deve estar se perguntando como o movimento constitucionalista aconteceu, e eu irei te explicar tudo. No dia 29 de agosto de 1821, se iniciava um movimento armado contra o governo do capitão-general Luiz do Regi Barreto, o carrasco da Revolução Pernambucana, acabando com a formação da Junta de Goiânia. O movimento é considerado o primeiro episódio da independência do Brasil. Segundo o topinólogo Eduardo de Almeida, o termo Beberibe teria origem na composição das palavras Rabebe, Arraia, Rio e Piem, formando o nome, no Rio das Arraias. Em 1821, na então Vila de Goiânia, parte das elites rurais pernambucanas, e antigos participantes de 1817 na Revolução Pernambucana, elegeram uma junta governativa provisória de Pernambuco, com Francisco de Paula Gomes dos Santos sendo eleito o presidente. O governo de Goiânia tinha o propósito de consolidar, em Pernambuco, as políticas das cortes constitucionais portuguesas e combater o representante da monarquia absolutista. Durante este período, a Junta de Goiânia coexistiu com o Conselho Governativo do Recife, com o Luiz Rego Barreto presidindo. Com isso havia duas sugestões, a de resistência e a de imposição. Seria inevitável o conflito armado. O governo de Goiânia cercou o Recife, fazendo com que o Luiz Rego aceitasse um tratado, que foi discutido na povoação de Beberibe democraticamente. Então surge a figura de Gervásio Pires Ferreira, emissário do general, e Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, representando o governo de Goiânia, buscando o entendimento para evitar o confronto armado. Por conta da busca pela solução, nasce a Convenção de Beberibe. A assinatura da Convenção de Beberibe resultou num documento que dava autonomia a Pernambuco. O período de dominação portuguesa em Pernambuco chegava ao fim. E no dia 26 de outubro, foi eleita a Junta Provisória Constitucional de Pernambuco, e Gervásio Pires Ferreira foi o presidente. O mesmo também tinha ajudado a Junta de Goiânia. Esse pode ser considerado um fato que colocou Goiânia como protagonista de um processo emancipatório que tornou Pernambuco independente, mesmo antes da proclamação do 7 de setembro, tornando Pernambuco um importante centro político do Brasil. Do dia 26 de outubro de 1821 até setembro de 1822, a Junta Governativa administrou a província. Agora teremos algumas curiosidades da Convenção. A Convenção de Beberibe aconteceu especificamente na Praça da Convenção, localizada no Recife, Pernambuco. Ainda nas curiosidades, temos uma breve história. Você sabia que o território de Beberibe veio de sítios? Explicando melhor, uma pessoa chamada Baltazar comprou um sítio chamado Sítio Lucas, e outra pessoa chamada Pedro comprou também um sítio, que se chamava Sítio Bom Jardim. Da família desses dois, nasceram filhos, que casaram e fizeram um verdadeiro patriarcado. O Sítio Lucas oferecia melhores condições para povoamento. Por essas condições, depois de um bom tempo deu origem ao que mais tarde seria a cidade de Beberibe. Há um rio que se chama Beberibe, e ele é um dos responsáveis por formar a planície fluvio-marinha do Recife, sendo um dos primeiros mananciais de abastecimento de água potável dos habitantes de Recife e Olinda. Beberibe possui 54 quilômetros de litoral, formando 11 praias. Observe a seguir algumas imagens. Como você pode ver, Beberibe possui lindas praias. Alguns famosos já passaram por Beberibe, como Léo Santana, Xande Avião e Nata. Você viu agora a Convenção de Beberibe, e ainda temos mais um tema. Como você viu no início, ainda falta a Guerra da Cisplatina. Guerra da Cisplatina. Agora iremos falar sobre a Guerra da Cisplatina. E já vou adiantar que esse conteúdo é longo. Então já se ajeita aí, e vamos começar.
A Guerra da Cisplatina 1825 até 1828 foi um conflito que envolveu o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata para obter controle da Cisplatina. Cisplatina se localiza onde hoje há o Uruguai. Essa guerra foi a primeira que o Brasil participou sendo independente. E como já falado, ela começou em 1825 até 1828. Essa guerra foi horrível para o Brasil, porque além de perder a Cisplatina, o Brasil sofreu uma grande crise econômica. A região da Cisplatina desde o período colonial era uma região de tensão e atrito. Pelos historiadores, a disputa teve como marco o ano de 1680, quando a coroa portuguesa autorizou a construção de um forte na margem oriental do Rio da Prata. A colônia de Sacramento surgia nesse momento. A colônia de Sacramento foi alvo de várias disputas entre portugueses e espanhóis. Diversos tratados territoriais foram assinados entre os portugueses e espanhóis, como o Tratado de Madrid de 1750. O Tratado de El Pardo, 1761, e o Tratado de Santo Ildefonso, 1777. Mas, mesmo com os tratados, a disputa e a indefinição acerca do controle de Sacramento durou até o século XIX. A partir de 1808, Dom João VI transferiu a corte portuguesa para o Brasil por causa da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas. No Brasil, o impacto disso foi imediato, inclusive quando o assunto é relações internacionais. Como vingança das ações dos espanhóis de permitir que as tropas francesas invadissem Portugal, Dom João ordenou a invasão de Sacramento, dando o nome de Cisplatina à região. Teve duas invasões dos portugueses na região. A Cisplatina foi invadida em 1816, de maneira definitiva e agregada ao território do Reino de Portugal, do Brasil e de Algarves. Francisco Frederico Lecor era quem comandava as tropas brasileiras, que tinham aproximadamente 14.000 soldados. Eles tinham dois objetivos: o de reunir sob o domínio português as colônias espanholas, e o de expulsar um revolucionário local chamado José Artigas. Lecor indispôs-se com a população local, agindo muitas vezes de maneira autoritária. O desgaste do Reino de Portugal com as Províncias Unidas aumentou num nível considerável. No ano de 1822, o Brasil declarou-se independente e o território da Cisplatina foi anexado ao Brasil. Por causa de uma tensão constante na Cisplatina, em 1825, Juan Antônio Lavaleira iniciou uma rebelião. Juan e seus aliados estavam sendo apoiados material e financeiramente pelos portenhos. Por isso se separaram do Brasil e se uniram com as Províncias Unidas. Brasil, Uruguai e as Províncias Unidas tinham objetivos que eu irei falar agora. O Brasil tinha o objetivo de colocar fim a tal rebelião. O Uruguai de se anexar às Províncias Unidas e as províncias de garantir o anexo da Cisplatina ao seu território. Sobre a rebelião, a ação do imperador foi de intervir militarmente para evitar a perda da província. A rebelião se iniciou em abril de 1825, e pelos historiadores, a partir daí, o imperador tomou ações precipitadas. Segundo Chico Castro, teve dois erros capitais cometidos. São eles: o decreto de dezembro de 1825 que impedia a circulação de navios nos portos da região platina. E o outro erro foi do anúncio de D. Pedro, oferecendo recompensas pela captura de Antônio e Frutuoso. As ações de D e Pedro serviram só para agravar o ânimo cisplatino. Além disso, os altos gastos e truculência de Lecor contra o povo local não serviu de nada para o Brasil. No dia 10 de dezembro de 1825, a guerra foi oficialmente declarada. Piorando mais ainda a situação do Brasil, a economia estava péssima. Ainda teve pequenas batalhas, como a Batalha do Rincão das Galinhas, Batalha de Juncal e a Batalha de Ituzaingó. A Batalha de Ituzaingó foi uma derrota para o Brasil. Muito por conta disso, o Brasil aceitou negociar a Cisplatina, assinando a Convenção Preliminar de Paz, 27 de agosto de 1828. Nesse momento, o Brasil havia encerrado o interesse pela Cisplatina, surgindo a República Oriental do Uruguai. O Brasil teve sérias consequências. A crise econômica aumentou. Os gastos nos conflitos foram altos. A guerra também contribuiu para o desgaste da imagem de D. Pedro.
Como na Convenção de Beberibe, termos curiosidades. A guerra teve cerca de 8.000 mortes. Um dos grandes motivos da derrota do Brasil foi a falta de dinheiro. A palavra cisplatina significa para quem do Rio da Prata. Muito obrigado por ter visto esse trabalho e até a próxima.